Queridos irmãos, queridas irmãs, então, dando sequência, esse vídeo de número 264, Nosso Lar, Chico Xavier, capítulo 48, Culto Familiar. Esse capítulo aqui, André Luiz, ele descreve praticamente, ele descreve a presença de Ricardo, o retorno de Ricardo à residência de nossa irmã Dona Laura, juntamente com os filhos, principalmente Lísias, onde estão todos ali presentes, mais de 30 pessoas, à espera dele naquela noite. Já passaram da meia-noite. Então, os mentores espirituais levam Ricardo até lá e através daquela câmara, daquele globo cristalino, Ricardo pode manter um contato com os familiares ali naquela residência no plano espiritual. Lembrando-se que Ricardo é o esposo de nossa irmã Laura, reencarnado. Então, nesse instante aqui, o amigo presente, cujo nome Nicolas, ele esclarece André: somente agora há bastante paz no recente lar de Ricardo, lá na terra. Naturalmente a casa descansa, os pais dormem, e ele, em a nova fase, não permanece inteiramente junto ao berço. Então, momento propício que os mentores, aproveitando-se desse momento, o retira ali do corpo físico, deslocando-o até a cidade de nosso lar, a colônia, ali na presença dos familiares, pois continua Nicolas. Não lhe foi possível continuar. O ministro Clarencio, levantando-se, pediu homogeneidade de pensamentos e verdadeira fusão de sentimentos. Fez-se grande quietude e Clarencio disse, comovedora e singela prece. Em seguida, Lísias se fez ouvir na citara harmoniosa, enchendo o ambiente de profundas vibrações de paz e encantamento. Logo após, Clarencio tomou novamente a palavra. Irmão, disse, enviemos agora a Ricardo a nossa mensagem de amor. Observei então, com surpresa, que as filhas e a neta de senhora Laura, acompanhadas de Lísias, abandonavam o estrado, tomando posição junto dos instrumentos musicais. Judite, Yolanda e Lísias se encarregaram, respectivamente, do piano, da harpa e da citara.
ao lado de Teresa e Heloísa, que integravam o gracioso coro familiar. As cordas afinadas casaram os ecos de branda melodia e a música elevou-se, cariciosa e divina, semelhante a gorjeio celeste. Sentia-me arrebatado a esferas sublimes do pensamento, quando vozes argentinas embalaram o interior. Lísias e as irmãs cantavam maravilhosa canção composta por eles mesmos. Muito difícil frasear humanamente as estrofes significativas, cheias de espiritualidade e beleza, mas tentarei fazê-lo para demonstrar a riqueza das afeições nos planos de vida que se estendem para além da morte. Pai querido, enquanto a noite traz a bênção do repouso, recebe, Pai carinhoso, nosso afeto e devoção. Enquanto as estrelas cantam na luz que as empalidece, vem unir a nossa prece à voz do teu coração. Não te perturbes na estrada de sombras do esquecimento. Não te doa o sofrimento. Jamais te firas no mal. Não temas a dor terrestre. Recorda a nossa aliança. Conserva a flor da esperança para a aventura imortal. Enquanto dormes no mundo, nossas almas acordadas relembram as alvoradas desta vida superior. Aguarda o porvir risonho, espera por nós que um dia volveremos à alegria do jardim do teu amor. Venha a nós, Pai generoso, volta a paz do nosso ninho, torna as luzes do caminho, ainda que seja sonhar, esquece um minuto a terra e vem sorver da água pura, de consolo e de ternura, das fontes de nosso lar. Nossa casa não te ouvida, o sacrifício, a bondade, a sublime claridade de tuas lições no bem. Atravessa a sombra espessa, vence, Pai, a carne estranha, sobe ao cume da montanha, vem conosco orar também. Que maravilha! Que letra, que melodia, que vibrações magníficas de sentimento e de amor. Todos ali banhados em um só sentimento de alegria, de esperança, de ansiedade, de consolo, de saudade do querido Pai que se encontrava no corpo físico, mas graças ao desprendimento
do corpo físico através do sono, a caminho daquele lar ao encontro dos entes queridos. Que bênção, que maravilha. Isso é possível que aconteça com bilhões de pessoas todos os dias. Sim, é possível. Se uns não lembram, se outros se lembram, é preciso entender a desigualdade evolutiva, o processo de complexidade, a necessidade. As derradeiras notas da bela composição, notei que o globo se cobria interiormente de substância leitoso acinzentada, apresentando logo em seguida a figura simpática de um homem na idade madura. Era Ricardo, dentro daquele globo, ali à frente de todo mundo. Impossível descrever, assim continua André. Impossível descrever a sagrada emoção da família, dirigindo-lhe amorosas saudações. O recém-chegado, após falar particularmente à companheira e aos filhos, olha que interessante. O recém-chegado, após falar particularmente à companheira e aos filhos, o que isso significa? Que ali, Ricardo encontrava-se lúcido, tanto quanto os teus familiares ali naquele momento, pois ele podia, devido à lucidez, dialogar com a querida esposa, Dona Laura, e também com os filhos. Que consolo! Quanto prazeroso um momento igual a este. Pois esta é a prova da imortalidade da alma, tanto para aquele que no corpo físico se encontra, quanto para aquele que no plano espiritual, nesse momento, esteja. Então, o recém-chegado, após falar particularmente à companheira e aos filhos, fixou o olhar amigo em nós outros, pedindo fosse repetida a suave canção filial que ouviu banhada em lágrimas. Quando se calaram as últimas notas, falou comovidamente: ó, meus filhos, como é grande a bondade de Jesus, que nos aureolou o culto doméstico do Evangelho com as supremas alegrias desta noite. Nesta sala temos procurado justo caminho
das esferas superiores, muitas vezes recebemos o pão espiritual da vida e é ainda aqui que nos reencontramos para o estímulo santo, como sou feliz. Então vejamos. Ricardo, esposo de nossa irmã Laura, neste exato momento, ele se encontrava reencarnado, mas com o auxílio dos amigos espirituais, ele, ao se desprender-se do corpo físico, através do sono, ele pôde ser conduzido até a residência de sua família em nosso lar. Naquela redoma, naquele globo cristalino, imantado de energias positivas. E não só, se fez visível, palpável, tátil, não só aos familiares consanguíneos, vamos dizer assim, como também àqueles mais de 30 amigos que ali se encontravam naquele reduto, naquele lar. Um outro item. É preciso entender que Ricardo, naquele momento, no corpo físico, ele tinha a idade, fisicamente, de uns 7 anos aproximadamente. Mas você observa que ali ele se apresenta na forma de um adulto, praticamente. É óbvio que o espírito mais evoluído, detentor de equilíbrio e de domínio, de ética e de moral, de intelecto, o espírito mais evoluído, conforme Ricardo, com uma postura de equilíbrio equivalente, é óbvio que esses seres, eles não se prendem à forma física, e sim à real situação do teu estado evolutivo. É o que fez o nosso irmão. Porque ele podia se apresentar na forma de uma criança de 7 anos, 8 anos, mas não. Ele se apresentou na forma de um ser mais adulto que uma criança, né? Ali na mocidade praticamente, mas todo mundo ali presente conseguiu reconhecê-lo devido à grandiosidade dele. A senhora Laura chorava discretamente. Lísias e as irmãs tinham os olhos marejados de pranto. Percebi que o recém-chegado não falava com espontaneidade e não podia dispor de muito tempo entre nós. Vejamos, ele não podia dispor de muito tempo entre nós.
É esta questão a mais importante. Ele, Ricardo, um ser mediano evolutivo, vamos assim dizer, com uma bagagem imensa, assessorado por amigos de grande cabedal. Sua esposa, um espírito de escola. Ali havia presente alguns ministros, inclusive Clarencio, o ministro, chefe responsável praticamente naquele momento por tudo em nosso lar, depois de veneranda. Mesmo assim, com esta proteção, com esta bagagem toda, Ricardo não podia dispor de muito tempo entre nós. Ricardo não podia dispor de muito tempo ali. Aí você pode me questionar, mas o que você quer dizer com isso? Nós tentamos tratar a respeito dessa questão nos vídeos anteriores, na data do dia anterior a hoje. Quando muitas pessoas descrevem que esteve horas e horas com alguém, com fulano, com cicrano, com bertana, horas e horas no departamento X, no departamento tal. Ora, é preciso bom senso. Não estamos com isso querendo dizer que não é possível. É possível, mas em cada 1000 pessoas, apenas umas 3, 4 pessoas possuem capacidade para tanto. 997 em cada 1000, 997 pessoas, eles se veem em meio àquela turbulência, aquela ilusão, aquele processo de fragmentação, aquele processo refratário no sentido de imantação, de captação. Nada além que isso, porque as coisas não são assim, conforme muitas pessoas dizem por aí. Não é fácil como muitas pessoas dizem por aí, que se desprendem do corpo físico e trabalham a noite toda nos departamentos espirituais, que ingressam em caravanas e mais caravanas a noite todo o mês e o ano todo trabalhando. Não é bem por aí. É preciso entender. Em cada 1000 pessoas, 3, 4, 5 pessoas, sim, conseguem, devido à desigualdade evolutiva de cada qual. Mas 100% é impossível, porque cada um encontra-se num nível evolutivo, num nível vibratório, e por esse motivo é impossível.
se desprender do corpo físico em sã consciência, trabalhar consciente e retornar ao corpo físico consciente e se lembrar 100% nitidamente de tudo que lhe aconteceu aquela noite. Não. Isso é muito refratário. Isso é muito fragmentado. Uns conseguem se lembrar de um fragmentozinho aqui, um outro se lembra de um fragmentozinho ali, o outro se lembra de um outro fragmentozinho lá. Fragmentos esses que correspondem a alguns minutos, alguns segundos. Creio que você conseguiu entender. Vamos para o próximo vídeo, onde daremos sequência no mesmo assunto.